O teatro é a nossa paixão, a nossa vocação, a nossa missão. Nós somos o grupo Dia de Arte, 10 anos de história. O teatro é a nossa forma de se expressar, de se comunicar, nossa forma de aprender e de ensinar. Nós somos um grupo de artistas e educadores que fazem arte para pessoas de diferentes regiões da cidade de Ponta Grossa e também do estado do Paraná. O teatro é a nossa forma de resistir, de lutar, de transformar. Nós realizamos apresentações gratuitas em escolas públicas, centros de assistência social, comunidades carentes e outros espaços públicos. Nós também desenvolvemos ações formativas que articulam arte e educação para diversos públicos, que estimulam seu potencial criativo, expressivo e reflexivo. Este documentário é uma viagem pelos 10 anos de história do grupo de teatro Dia de Arte. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre a gente. E eu só ouvia falar em Michela França. As pessoas só me falavam. Michela França, daqui em Ponta Grossa, Michela França faz teatro, e eu não conhecia a Michela França. Eu conheci Davi antes, porque veio aqui na minha casa como estudante, aqui no Bando da Leitura, e de repente, como que eu conheci o grupo de arte? O grupo atuando. Eu vi o grupo já atuando no meu quintal. Esse novo trabalho, o foco dele é resgatar os brinquedos de todos os tempos, né? Que são aqueles brinquedos antigos, o peão, o ioiô, a corda, a brincadeira de roda. Então, vários brinquedos que hoje em dia tem muitas crianças que nem conhecem, né? Chega de chorar! Tem nos momentos que a gente ocupa todos os espaços. Hoje, por exemplo, todos os espaços estão sendo ocupados. A varanda se transformou num palco de teatro. E crianças amando, e crianças aplaudindo, e crianças encantadas, e crianças participando com o espetáculo. Eu mesmo. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que o Davi pisou num palco, que eu falei, Davi, encosta no palco. Isso aqui é muito especial e vai ser a primeira de incontáveis vezes que você vai estar aqui. E foi a primeira vez, Davi criança ainda, e foi muito especial. O pontapé inicial foi a Escola Ceci. Lá eu fiz o primeiro espetáculo e depois vieram outros espetáculos. E nisso, das diferentes turmas que a gente vai passando lá, eu fui conhecendo diferentes pessoas também, né? E acabei encontrando no meu caminho a Michela França. Eu comecei no teatro muito novinha, com 13 anos de idade. Foi assim uma experiência realmente só para me divertir, né? Eu não imaginava que eu ia realmente ser atriz, né, e trabalhar com teatro profissionalmente. Então para mim era tudo uma brincadeira. Quando eu conheci a Michela, obviamente eu não tinha a mínima ideia de que eu estaria trabalhando com uma das maiores atrizes que eu conheço na minha vida. Porque a Michela, ela tem um jeito tão humilde de ser, tão simples de falar, uma maneira tão singela de existir no mundo, que quando você conhece ela, você não diz que ela é tudo isso que ela é. Pessoas que nunca tinham visto um grupo de teatro, nunca apreciaram um espetáculo, aquele dia puderam aplaudir. E elas vieram me falar. A criança veio me falar, a mãe veio me falar que o seu filho teve a oportunidade de assistir uma peça. Então, isso mudou a vida deles, mudou a minha vida, mudou a vida do bando. O grupo Dia de Arte, eu acho que já faz parte do nosso dia a dia. Mas eu tenho a impressão que pela primeira vez a gente se conheceu aqui no Bando da Leitura, minha casa. É que a gente se encontra tanto por aí. Eu já fiz muitos cenários para eles, para o grupo. Então, essas são coisas que a gente se perde. Mas eu acho que o grupo Dia de Arte, eu acho que já está incrustado na gente. Já faz parte do dia a dia. Então, em 2013,
quando eu retornei para Ponta Grossa, né, que é a minha cidade natal, eu reencontrei a Heloísa do Ceci, do Teatro Ceci, e aí ela me fez o convite para trabalhar com ela, né, ministrando algumas oficinas e tal. E nessa de ministrar oficinas, ela me chamou para fazer um curso, né, com uma das turmas do Teatro Ceci. E de última hora, uma outra turma precisou de uma pessoa para substituir um aluno. E ela me chamou, falou, Michela, vai lá e, né, pouca fala, tal, aquele jeitinho da Elô. E aí eu fui para substituir nessa outra turma, que era a turma dos adolescentes do Teatro Ceci. E no meio desses ensaios, eu conheci o Davi, né, o David Dias. A gente começou fazendo umas cipates lá no Ceci, né, junto com a Elô, que ela propunha esses trabalhos assim. E a partir disso, né, desse nosso encontro lá, a gente criou ali um laço, uma união que perdura até hoje, né? E por algum motivo estávamos nós três. E aí a Michela falou, vamos montar um grupo de teatro. E aí, vamos montar um grupo. E a gente fazia os ensaios lá na casa da Michela, porque ela tinha as 2 crianças pequenas, então a gente tinha que ir pra lá. E aí, putz, qual que vai ser a primeira peça do grupo? A gente precisa de uma peça que erga economicamente, porque a gente não tem nada. Vamos fazer uma peça, mas tipo assim, a gente tinha R$10 de cada um pra montar uma peça. E aí a gente falou, não, precisa fazer uma peça que erga economicamente o grupo. E aí foi que surgiu o nosso primeiro espetáculo, que foi o Heróis da Natureza, né? Um espetáculo que tem a temática do meio ambiente, né? E aí foi uma criação em conjunto, onde a gente começou a criar ideias de texto, né? De personagens e tal. E os cenários foi muito engraçado porque a gente não sabia fazer cenário, a gente não tinha dinheiro para comprar nada para fazer cenário, e mesmo assim a gente começou a pegar coisas da casa e começou a tentar criar um cenário. E eu me lembro que aquele cenário foi um fiasco, foi uma coisa horrorosa. Mas a gente, mesmo assim, não, vamos levar e vamos apresentar. E aí nós fizemos uma filmagem junto com o Jonas Boita, né? Então eu entrei no grupo a convite, né, da Michela, que a gente estudou junto, a gente fez curso de teatro juntos. Aí a gente já tinha, né, uma amizade a mais assim. E o teatro, para mim, quando eu descobri mesmo o teatro, toda essa coisa, né, de fazer aula mesmo, de aprender o que é, eu super me achei no meu lugar, sabe? E percebi que tinham pessoas também que eram iguais a mim. E aí eu chamei o Jonas, falei, Jonas, vamos trabalhar com a gente e tal, você faz as fotos, faz os vídeos e faz o som também, né, que precisava de alguém na técnica de som. E aí o Jonas fez a primeira filmagem nossa, que foi no Irmãos Cavanes, numa apresentação que a gente estava fazendo lá. E a partir dessa filmagem, a gente se inscreveu no primeiro edital aqui em Ponta Grossa, que foi do Fundo Municipal. Passamos, né? Circulamos por 14 instituições na época. Porque a gente, desde o começo, sempre pensou no teatro como um trabalho, né? Como a gente poderia fazer o que a gente ama, porque a gente ama fazer teatro, mas como a gente poderia ser empreendedor disso, né? Isso é um pensamento que, mesmo no início ali, sem a gente ter muito embasamento, a gente sempre teve isso junto com a gente. E a gente não imaginava que ia tomar a proporção que tomou e chegar onde chegou. Então é muito bonito olhar para trás e ver que a gente não tinha nada, né? E hoje é um grupo consolidado, com mais de 10 anos de história e muitos anos ainda para frente. Nessa época, a Mariana Boaz estava com a gente, né? Então, nós nos reunimos, Davi, Mariana, eu e Jonas, para a próxima montagem. Daí, com o dinheiro, conseguimos fazer um cenário, conseguimos um figurino, bonecos também, né? Que essa montagem, a gente quis fazer de uma forma diferente, né? Vamos fazer com teatro de animação. E aí veio a peça Uma Aventura no Mundo dos Livros, que trabalha o incentivo à leitura. Pensar que a gente montou essa peça, acho que já uns 9, 8 anos atrás, e que ainda hoje é um tema extremamente necessário nas escolas, assim, nisso a gente foi para um próximo espetáculo que se chama Ai Sumiram os Brinquedos,
que participou da primeira versão, Viviane Oliveira, também uma artista maravilhosa. Pois sozinha aqui não dá. Há 3 noites que eu não durmo, lala, pois perdi o meu galinho, lala, coitadinho, lala, pobrezinho, lala, eu perdi lá no jardim. Uma das músicas que a gente cantava é Faz 3 noites que eu não durmo, que é a música do Ai Sumir os Brinquedos. Então, essas amarrações da nossa vida me encantam muito, sabe? Eu gosto muito. E a gente ia cedo para casa da Michela, ficava o dia inteiro ensaiando e criando. E aí, comi aquele macarrão maravilhoso que eu não esqueço nunca. E a gente ia criando. E o Ai Sumir os Brinquedos foi uma coisa muito linda também, não sei se vocês lembram, mas foi quando a gente foi para... A gente vendia as peças na escola e em uma dessas vendas, uma pedagoga falou pra gente, olha, as crianças não estão tendo mais conexão com brinquedos, com matéria, com objeto. É tudo virtual, ia ser legal se eles voltassem e ressignificassem essa coisa de brincar, né, de criar com os brinquedos. E daí a Michela já veio com uma estrutura do roteiro dessas crianças, do mensageiro. O Davi já foi criando a poesia ali do que ia acontecer. A gente já foi brincando, literalmente, que o processo foi a gente brincar, relembrar como a gente brincava. E surgiu o espetáculo Ai Sumiram os Brinquedos, que é uma peça que a gente rodou bastante, teve muita apresentação. Tivemos um processo de montagem, assim, que foi muito esforço, encontros semanais, com ensaios assim a manhã toda, o dia todo. E eu vejo que o grupo, assim, né, depois que se formou, foi um dos grupos que eu acho que foram um dos primeiros, assim, na cidade de Ponta Grossa, que começaram a fazer projetos, que começaram a trabalhar seriamente mesmo, né, de um projeto partir para outro, e agora tendo bastante peças já no currículo deles. Essa aqui é a pastinha do Dia de Arte, que eu tenho, guardo todas as coisas da minha vida, porque eu sou canceriana. Então aqui é o figurino, e foi bem legal a construção do figurino que eu fiz, o Ai Sumir os Brinquedos, eu tenho o maior amor por ele, porque foi pensado nessa coisa do interior, que tem tudo a ver com a nossa realidade, o interior do Paraná, tem uma estética maravilhosa. E eu lembro que eu mandava foto para vocês das lojas de lençol e toalha de mesa. E aí, qual toalha de mesa que a gente vai fazer? Nosso figurino foi tudo feito com toalha de mesa e lençol, e é uma coisa linda, né? Feita por uma vizinha da Michela, que era costureira. Só que aconteceu um desencontro em relação a datas. Eu pensava uma coisa sobre um evento, um processo, na verdade, que eu e a Michela nós estávamos trabalhando juntas, e ela pensava outra coisa, e a gente acabou discutindo pelo WhatsApp, e nós duas tentamos lidar e resolver a situação, cada uma do seu jeito, mas sem conversar. Resultado, meu desligamento do Dia de Arte, saí fora, fui retirada, e a saída foi tão bonita quanto a entrada. Foi nas escadarias da igreja. Eu empurrei, a Michela ela me empurrou, a gente se tapeou. Brincadeira. Brincadeira, não. Foi uma despedida bonita. Foi de tipo, doeu, sinto falta, foi ruim. E foi um tchau bonito, assim, sabe? Mas eu fiz vários trabalhos, vários cenários para o grupo Dia de Arte, que é com heróis, os brinquedos, né? Eu fiz o último cenário, Entre o Sol e a Lua. Eu achei que o cenário ficou lindíssimo. Não sei se é porque fui eu que fiz, né? Recomendo. Quando fizerem esse cenário, falem comigo. O espetáculo Entre o Sol e a Lua, né, que é um espetáculo que aborda o cuidado com a criança, as formas da criança pedir ajuda em situações de violência. Então esse é um espetáculo também que tem, né, uma questão social muito forte, né, que é o cuidado com a criança, né, a prevenção da violência contra a criança, e que a gente já teve feedbacks assim, de crianças que, né, a partir do espetáculo
conseguiram relatar aos professores, né, à comunidade escolar, as violências que sofriam em casa. Pudemos mudar a realidade de uma criança a partir de um espetáculo. Hoje, a minha peça preferida do Dia de Arte, sem brincadeira, é o Heróis da Natureza. Porque ela, na minha cabeça da época, ela era uma peça ridícula, né? E o Aristóteles fala que o cômico é justamente a arte de ser ridículo. E é uma coisa que talvez eu não tivesse maturidade na época para entender isso, mas eu acho que a peça mais gostosa, sem dúvida, é o Heróis da Natureza. Aí eles me convidaram para fazer um novo Heróis da Natureza, né? Que até agora o grupo, inclusive, do WhatsApp é Heróis da Natureza Voltando, já voltou faz tempo, mas foi nesse momento. E aí a gente fez uma outra versão do Heróis, né? Onde eu vinha como abelhuda. E a gente ia apresentar numa escola, a gente chegou a fazer uma apresentação do Heróis e logo veio a pandemia também. Mas a partir daí a gente começou a fazer outros trabalhos juntos, trabalhos de audiovisual. Eu entrei para apresentar o Brinquedos também, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar com teatro, né? E era o meu sonho, foi assim, uma viagem incrível. O espetáculo mais marcante nesses 10 anos para mim foi o meu monólogo. O monólogo é forte e dinâmico para prender a atenção da plateia. Uma atriz no palco por 45 minutos com tema para fazer pensar. Parei de viver quem eu era. A vida é feita de caras e bocas, corridas e caminhadas, tristezas e alegrias. E foi um espetáculo assim que surgiu num momento muito delicado da minha vida, em 2018, né, quando eu havia me separado e tinha vivido muitas coisas ali que me fizeram refletir sobre, né, o meu espaço, assim, quem eu sou realmente, o que eu deveria ser se eu não fosse quem eu sou, né? Sentei no computador e eu me lembro que foi em uma hora ele estava escrito. E aí no outro dia eu fui olhar o texto e falei, não, realmente eu acho que é isso. E aí eu reuni com o Davi, o Jonas também na época estava junto com a gente, e em um mês o espetáculo estava montado, né? Foi uma maratona, né, de dia e noite, madrugada, ensaiando, né, para que ele ficasse montado. Por quê? Porque a gente já tinha alguns editais que a gente pensava em colocar, e é um espetáculo que até hoje, né, a gente está apresentando aí, tem mais de 200 apresentações, porque não é um espetáculo que eu penso assim, eu vou aparecer e é um monólogo e eu tô sozinha em cena e é o meu brilho e tal. Não é isso, não é sobre isso, né? É um espetáculo que é mais para dizer para a sociedade, né, para falar alguma coisa, para fazer as pessoas refletirem, as pessoas sentirem. Todos os nossos espetáculos, eles têm uma pegada muito social, assim. Eu vejo que isso é um reflexo, eu acho que, né, de nós mesmos, assim. A gente tem muita essa preocupação, né, de olhar para a sociedade e ver, assim, de que forma a gente pode abordar algum tema que possa criar alguma reflexão, criar alguma mudança de fato, né, nas pessoas, assim. Eles fizeram esse movimento na arte na cidade. A gente vê que depois deles começaram a surgir outros grupos que são sólidos e continuam também fazendo bastante coisa, e isso é muito gratificante tanto para a gente que está, né, vendo, acompanhando, e para as pessoas que vão poder acompanhar e conhecer cada vez mais o trabalho deles. E profissionalmente falando também, a gente sempre tem a oportunidade de fazer oficinas, de fazer projetos diferentes, de idealizar coisas juntos. Então, até agora, para mim, tem sido incrível. A gente já passou por várias experiências. Teve um monólogo também que eu fiz a criação, que é o Querem Acabar Comigo, que é um monólogo que debate questões raciais, né, enquanto artistas, enquanto pessoa negra na sociedade. E eu vejo que esse espaço no nosso grupo, assim, esse espaço de escuta, de trabalhar esses temas, né, da urgência desses temas, assim, de como eles nos afetam como artistas, né, mas não só nós, como artista, como pessoa, mas em si, né, como a sociedade é afetada por essas questões. Eu sou uma pessoa que não tem uma rede de apoio muito grande familiar, por
enfim, muitas razões, né? Eu perdi o meu pai, perdi a minha mãe. E quando eu perdi o meu pai, a Dia de Arte foi um lugar que me acolheu com muita paciência. Até hoje eu sinto isso, assim, com muito zelo, muito amor, me encorajando muito a continuar no meu trabalho, acreditando no meu potencial, assim, sabe? E realmente, de situações de ir correndo comigo pro médico, de pagar exame, sabe? Tipo, realmente um lance familiar. Então o teatro é parte de mim. E o Dia de Arte, consequentemente. Porque foi ali o primeiro grupo onde eu me instalei, onde eu me senti em casa e onde eu tenho uma amizade e essas pessoas são queridas para mim até hoje. E no ano de 2024, tivemos a grande alegria de sermos escolhidos para receber uma moção de aplausos pelo reconhecimento dos 10 anos de atividade do nosso grupo de teatro na cidade de Ponta Grossa. Um reconhecimento por todo o trabalho e também pela nossa ideologia de levar a arte para todas as partes da cidade. Uma grande honra poder fazer uma moção de aplauso para o grupo Dia de Arte, que há 10 anos está aqui em Ponta Grossa, e eu quero parabenizar todas as pessoas do grupo em nome da Michela, que faz um trabalho belíssimo no nosso município, vai até as escolas, abre a sua casa para atender as crianças e ensinar sobre arte, sobre algo que é tão importante que muitas vezes está tão deixado de lado na nossa sociedade hoje. Para o futuro, eu espero que o nosso grupo continue, né, com toda essa garra, com essa alegria, com essa vontade de fazer arte para todos. A festa de comemoração dos 10 anos do Grupo Dia de Arte foi um grande reencontro com os nossos amigos e parceiros que passaram pelo grupo neste tempo. Pudemos viver momentos que se mesclavam entre a alegria e a nostalgia, vivendo momentos bons que enlaçaram muitas vidas através da arte. Como a arte é poderosa! E comemoramos esta arte de forma linda, com a esperança de que ela resista e viva. E para eternizar esse momento aqui que a gente está vivendo agora, esses 10 anos de história e de trajetória, a gente preparou essa cápsula do tempo. Ela vai ficar aqui guardada no nosso espaço do ano de 2024 até o ano de 2034. Então todas as memórias que vocês colocarem aqui, todos os desejos, pedidos vão ser guardados para que no futuro a gente olhe para isso, né, com outros olhos. Fazer arte é uma luta, né? Como você sabe, todo mundo aqui é artista, né? E obrigada para cada um, assim, por ter feito parte dessa história mesmo. Viva por mais 10 anos na simbologia singela de uma cápsula do tempo, esperando para ser aberta e esperando para estar livre pelo mundo, para que todos tenham acesso a ela. Felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Dia de Arte! Eu quero parabenizar o grupo Dia de Arte pelos 10 anos de trabalho. É muito trabalho, é muita verdade e tem que ter o momento da comemoração. Eu estou muito feliz de ter feito parte dessa história. É sempre Dia de Arte para aqueles que fazem arte. Me sinto muito, mas muito lisonjeada em fazer parte do Dia de Arte. Sou muito, sim, grato, muito feliz por trabalhar, assim, desde o começo com eles, né? Ver esse sonho da Michela e do Davi sendo realizado. Parabéns, Dia de Arte, que veio mais 10, 20, 30, 40 anos. Eu presencio esse grupo transformando a vida de pessoas todos os dias e eu sou uma dessas pessoas. Muita gratidão fazer parte dessa família. Um feliz 10 anos, feliz 100 anos.
eu desejo mais dias e dias e dias e dias de arte e de boas histórias. Eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês, que esses primeiros 10 anos tenham sido só o primeiro degrau de uma escada infinita que vocês vão alcançar. Que todos os dias sejam um dia de arte. Porque o trabalho que o Dia de Arte faz muda a vida de muitas pessoas, né? Muda a vida de uma criança que nunca foi num teatro, muda a vida de uma criança que volta no teatro no outro dia para entregar um desenho porque achou extremamente fantástico, muda a vida de uma mulher, porque o que a Michela fez, ninguém faz. Que a gente continue unido, né? Porque o nosso grupo, eu acho que ele tem uma coisa que é muito especial. E que o Grupo Dia de Arte ainda tem muito trabalho a fazer, muita coisa. Temos que abrir nossa cápsula do tempo daqui ainda a muitos anos, né? Para ver aí tudo o que a gente já construiu. E tem muito ainda para construir. O Festival Dia de Arte 10 anos foi um grande presente para coroarmos nossa trajetória até aqui. Foi um grande sonho realizado. Eu não sou atriz, mas eu admiro quem trabalha com isso, porque tem que ter muita persistência, muito talento, muita técnica, muita perseverança. E como é o caso do Grupo Dia de Arte, né, que completa então 10 anos de história trabalhando em prol da arte aqui na região dos Campos Gerais. Hoje temos a abertura oficial desse festival maravilhoso que vocês estão promovendo, relembrando a história de vocês. Levamos pessoas ao teatro com entrada gratuita para nos assistir e acessibilidade para todos. Trouxemos turmas de escolas rurais e periféricas, instituições de pessoas com deficiência e também o público espontâneo. Além das nossas peças, ainda tivemos a parceria com grupos da Atinge, Associação de Teatro para a Infância e Juventude do Paraná, de qual fazemos parte. Eu desejo para o Dia de Arte que ele continue conquistando o que ele já conquistou, porque conquistar é difícil, mas é um movimento, está conquistado. Então, eu só quero dizer pro grupo que não me esqueçam, não me abandonem e me aceitem sempre com vocês. Que o espetáculo vai continuar aqui, né? Porque a vida é essa. Ao longo dos 10 anos de Dia de Arte, conquistamos vários prêmios. Porém, destacamos os mais importantes, que são dos festivais da nossa cidade, como o do FENATA, com o espetáculo Ai Sumiram os Brinquedos, que fomos premiados na categoria de melhor espetáculo na Mostra Campos Gerais, e também o Festival Prosear, que tivemos a honra de sermos escolhidos pela população de Ponta Grossa como artistas do ano, e também fomos premiados em diversas apresentações do festival. Este é o Grupo Dia de Arte, um grupo de teatro que completou 10 anos. 10 anos de história. Um grupo que não só transformou a si mesmo, mas também transformou a vida de inúmeras pessoas que tiveram contato com a sua arte. Pessoas que se encantaram, se sensibilizaram, conscientizaram, se empoderaram, se libertaram, se realizaram e se humanizaram. Pessoas que se tornaram protagonistas de suas próprias histórias, que se tornaram agentes de mudança. Pessoas que fazem muito mais do que um dia de arte.